Aleluia! Graças a Deus! Estamos dentro da comunhão das igrejas. O tema geral é visão e edificação da igreja, princípios e realidade. E dentro desse tema, quero compartilhar com os irmãos hoje essa mensagem, a visão progressiva da igreja. Com base nas comunhões que nós tivemos também ali na África do Sul, em Madagascar, tivemos bastante comunhão sobre os princípios e a realidade da vida da igreja. Então, a mensagem dessa manhã é baseada nisso. Ontem nós ouvimos uma mensagem que falou muito da visão que nós tivemos. Nós, ultimamente, passamos por mudanças. Está fazendo um ano que nós tivemos uma grande mudança, de direção. Mas a nossa mudança de direção não foi uma mudança para sair de algo, mas foi uma mudança para permanecer em algo. É isso que nós temos que perceber. Nós não descartamos nada. Nós descartamos algumas coisas que com o tempo se perderam. Nós descartamos algumas coisas que com o tempo foram distorcidas. Mas nós temos uma visão da igreja. Nós temos uma visão que a igreja é uma só em cada cidade. Que nessa cidade de Bauru só existe uma igreja. E que não são apenas nós aqui, mas todos aqueles que foram redimidos por Jesus. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Que Ele pagou um preço para resgatar do mundo e incluir nele mesmo, que é o seu corpo, e para edificar esse corpo. Então, ter uma visão é fundamental. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus, ele aparece para as pessoas. Ele se mostra, ele se revela. E isso está desde Gênesis. E toda vez que Deus vem para o homem, ter um contato com o homem, Deus fala. Deus se manifesta. E toda vez que Deus se manifesta, Ele coloca a sua vontade diante do homem. Toda visão divina traz uma revelação. E a nossa vida e o nosso viver sempre será baseado naquilo que nós vimos e naquilo que foi revelado a nós por Deus. Então, embora Deus tenha muitos filhos espalhados nesse mundo todo, embora Deus tenha muitos filhos nesta cidade, o viver dos filhos de Deus sempre será baseado na revelação que eles tiveram de Cristo e a igreja. Por isso é importante ter visão e revelação, porque isso vai determinar o nosso estilo de vida, como nós vivemos. Por isso que o estilo de vida e a vida é diferente de um para o outro, e dos grupos e dos filhos de Deus em geral. Mas nós não abrimos mão daquilo que nós vimos. Mas agora, nessa fase que nós estamos vivendo, nós precisamos dos princípios, mas nós precisamos também da realidade. É importante ter realidade. É importante que toda visão e revelação não fique apenas na mente, no conhecimento. Quando Deus apareceu para Abraão, Deus falou algo para ele. Abraão, eu vou te abençoar. E eu quero também, Abraão, que você seja uma bênção. E aí Deus fala para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teus pais e vai para um lugar que eu te mostrarei. Veja, Deus apareceu para ele, deu uma visão para ele, uma comissão para ele. E ele precisou então, a partir daí, fazer algo, ter uma mudança, agir, andar, partir. E foi o que ele fez. Nós temos várias passagens onde Deus aparece para uma pessoa, e toda vez que Deus aparece, Deus comissiona, Deus fala algo que é do coração dele, do desejo dele. Quando Moisés estava ali no deserto,
com 80 anos, já não queria mais nada, já não tinha mais aspiração nenhuma. Deus aparece para ele no meio daquela sarça. Aí Deus fala: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que estás é terra santa, ou seja, você está na minha presença. Aí Deus fala para ele: olha, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo lá no Egito, sofrendo lá, e eu quero que você vá lá para libertar esse povo. Amém. Veja, é uma aparição, mas é uma manifestação. Mas sempre quando Deus manifesta para um homem, Ele espera algo desse homem. Quando nós olhamos Isaías, Deus apareceu para Isaías. Isaías fala no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, eu vi o Deus dos exércitos. Aí Deus apareceu para ele. E aí ele fala assim: eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí teve uma reação dele. Porém ele percebeu que era impuro, Deus o purificou. Aí ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós vemos, durante todo o Antigo Testamento, Deus aparecendo para as pessoas, e Deus mostrando o que Ele queria para cada um. E a gente vê em todas essas pessoas imperfeitas, pessoas que cometeram erros, seres humanos, como nós. E Deus veio chamar e incumbir de algo. Com a igreja foi a mesma coisa. Na era que nós vivemos, nós somos chamados. Todos nós somos chamados. Um dia encontramos Jesus. Várias maneiras, de várias formas, alguém nos falou de Jesus, alguém estava lendo algo e o Espírito de Deus se manifestou para nós e nós encontramos Jesus. Deus se revelou a nós. E Deus, em várias passagens da Bíblia, Ele mostra o desejo dEle, a vontade dEle. Uma delas, com respeito a nós, 1 Timóteo 2,4, nos diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, essa é uma manifestação de Deus, para mim e para você. Então, você quer saber o que Deus quer de você? É que você seja salvo. Eu já fui salvo, então já passou por essa fase. Quem ainda não foi salvo, nós temos que pregar o Evangelho para que a vontade de Deus seja feita, que todos os homens sejam salvos. Todos serão salvos? Não, porque é salvo quem crê e recebe a Jesus. Mas o desejo de Deus é salvar a todos. Por isso que o Evangelho é pregado, por isso que o Evangelho é anunciado, para a salvação de todo aquele que nele crê. E o segundo ponto é: cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Então, entre a salvação e o pleno conhecimento da verdade, existe uma distância muito grande. E essa distância é a nossa vida, é a vida da igreja. O que leva o homem a ser salvo é crer em Jesus, é a fé. E a mesma fé é em permanecer nele, é em segui-lo, é em conhecê-lo, e esse conhecimento dele passa a revelar também quem nós somos, e aí nós vamos chegando a esse pleno conhecimento da verdade. A vida da igreja, vivida de acordo com a vontade de Deus, vai nos levar ao pleno conhecimento da verdade. Deus, quando nos salva, quando salva o homem, Ele coloca na igreja, na vida da igreja. E essa visão da igreja, o que é a igreja, é que vai nos levar ao pleno conhecimento da verdade. Se nós não enxergarmos, segundo as Escrituras, o que é a igreja, nós vamos ter problema para chegar lá. E aí, então, nós vamos ver essa visão progressiva da igreja. Lá em Mateus, capítulo 16, no Novo Testamento, é a primeira menção da igreja. E Jesus usa esse termo, igreja, eclesia, no grego, que era um termo comum, que não tinha nada a ver com algo espiritual, religioso, coisa desse tipo. Igreja ou eclesia era uma assembleia criada na cultura grega, onde as pessoas eram chamadas para fora das suas casas e reunia uma assembleia para decidir as coisas.
O livro de Atos menciona várias vezes isso. Quando o Império Romano dominou, ele trouxe essa cultura também. O Império Romano também tinha suas assembleias. Até a cultura grega, a língua grega foi trazida junto, que era o mais avançado da época. Então eles tinham o costume de ir à assembleia, que é a eclesia. Então eram convocados e se reuniam em uma praça, em algum lugar, e decidiam algumas coisas. Jesus, pegando esse termo, ele usou isso em Mateus 16. Em Mateus 16, primeiro, Jesus, o Pai revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. O que dizem os homens que eu sou? Uns falam isso, outros falam aquilo. E vocês, o que dizem? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, essa revelação foi o Pai que te deu, não foi carne e sangue. E também eu te digo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí ele usa esse termo, a minha assembleia, o meu grupo, o meu ajuntamento, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então isso é uma revelação fantástica que Jesus está fazendo. Que ele teria um grupo de pessoas, que seria a sua assembleia, a sua igreja, a igreja de Jesus, não é mais a igreja, a assembleia romana, é a assembleia de Jesus, é o meu povo, o meu grupo, os meus filhos. Essa é a revelação. E logo na sequência Jesus fala, como que isso se processaria? Ele falou assim, mas é necessário que eu vá para Jerusalém, seja morto e ressuscite o terceiro dia. Porque isso fazia parte desse plano. Aí Pedro fala, não, Senhor, de forma alguma vai acontecer isso. Tem dó de ti mesmo, né? Aí Jesus fala para ele assim, arreda Satanás, porque és para mim pedra de tropeço. Vejam, aqui tem princípios, que para viver a vida da igreja, ou para ser edificado, tem que ser de acordo com o que Deus determina. E aí logo na sequência Jesus fala, portanto, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o que ele estava falando ali? Olha, eu vou edificar minha igreja, mas essa edificação, junto com vocês, que é a minha assembleia, vocês precisam fazer algo. Vocês não podem fazer as coisas do seu jeito, tem que fazer do meu jeito. Vocês têm que fazer as coisas do jeito que eu quero. A minha vontade tem que prevalecer sobre vocês, por isso que vocês têm que negar a si mesmo. Se não negar a si mesmo, não tem jeito de ocorrer essa edificação. E se não crucificar a carne, com as suas paixões e concupiscências, tomar a cruz, se não crucificar o que você pensa, o que você acha, vai ser difícil, porque eu sou o cabeça. Então, a revelação da igreja não está apenas em Mateus 16. Ali tem o fundamento, ali tem os princípios, que é, o primeiro deles, quem vai edificar é Jesus. Ninguém vai edificar a igreja senão Cristo. Amém. Eu edificarei a minha igreja. Amém. Ela prevalecerá contra as portas do inferno, do Hades. Mas vocês têm que negar a si mesmo, tomar a cruz e me seguir. Porque senão, se vocês não fizerem isso, vocês vão ser usados por Satanás e vão ser pedra de tropeço. O mesmo que recebeu a revelação do Pai, alguns minutos depois estava sendo usado por Satanás. Assim é eu e você. Pensa que a gente escapa disso? Não. Porque a natureza humana está caminhando junto com a natureza divina. Porque nós cremos e recebemos a natureza divina, mas nós continuamos com a natureza humana. E o que nós temos que fazer hoje é pender para o Espírito, voltar-se ao Senhor, para que ouçamos a voz dEle e sejamos dirigidos por Ele, e isso vai evitar com que façamos coisas por nós mesmos, que impedem ou que
que impedem a edificação ou que atrapalham o Senhor na edificação. Então, nós precisamos ver mais daquilo que a palavra nos mostra. E Jesus, então, nos revela a igreja, o ensinamento dos apóstolos nos mostra o que é essa igreja. Graças a Deus pelo ensinamento dos apóstolos. Então aqui nós temos os princípios para a vida da igreja. Mas nós precisamos avançar. A visão da igreja, ela precisa progredir para a visão do corpo de Cristo. E quando nós enxergamos a igreja como o corpo de Cristo, nós enxergamos mais. Porque quando nós temos a visão da igreja como uma assembleia, é um ajuntamento de pessoas. Então nós ajuntamos várias pessoas que creram em Jesus. Isso é a igreja e faz parte da igreja. Mas essa igreja precisa ser edificada. Então ela precisa enxergar que a igreja é o corpo de Cristo. Efésios 1, a partir do versículo 20, nos fala que Cristo, após ressuscitar, ele ascendeu aos céus, nas regiões celestiais, acima, nos lugares celestiais, acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder, de todo o domínio, e ele foi dado um nome que está acima de todo nome, não só no presente século, mas também no vindouro. E depois todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés, e para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso é uma visão celestial do que é a igreja. E essa visão que Cristo não ficou na morte, ele ressuscitou, foi alçado às regiões celestiais, à destra do Pai, e que foi colocado todas as coisas debaixo dos pés deles, e que ele está acima de tudo, tudo que possa existir. Então ele é Senhor. Amém. Jesus é Senhor. Amém. É Senhor de tudo. Amém. Ele tudo pode. Amém. Mas ele não ficou lá. E depois que colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, foi dado a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vejam, quantas pessoas, cristãos, redimidos, filhos de Deus, que hoje pensam assim, vamos fazer o melhor possível aqui, nós temos as escrituras, e um dia Jesus vai voltar, e nós precisamos fazer o melhor, para quando ele voltar nós sermos aprovados, como se Jesus estivesse lá, e um dia vai voltar. Jesus vai voltar, mas hoje ele preenche tudo em todas as coisas, ele está lá, mas ele está aqui, e principalmente ele foi dado à igreja. Ele entrou no meu espírito, entrou no espírito de todo aquele que creu, e ele quer governar, não do céu, ele quer governar daqui de dentro para fora. O seu corpo, a igreja, ele quer ter um domínio, um governo sobre nós. Amém. E nós precisamos enxergar isso. Por quê? Porque se nós não enxergarmos isso, nós viveremos uma vida aqui tentando fazer o melhor possível para Deus, tentando fazer muitas coisas para Deus, mas de acordo com o que a gente acha que é certo ou que é errado. Você acha que Pedro achava que estava errado quando ele falou para Jesus, de maneira nenhuma você vai morrer na cruz, de maneira nenhuma vai acontecer isso com você, você vai ser maltratado. Não, isso não deve acontecer com você. Isso, ele estava na sua boa intenção, ele estava achando que estava fazendo o correto, mas ele estava indo contra o plano de Deus. Então, esse viver do corpo, saber que Jesus, ele foi dado à igreja, Jesus habita no meu espírito e ele quer me governar, e quer te governar. Isso faz diferença no nosso viver, porque nós não agiremos, não serviremos, não faremos nada, sem estar ciente de que Ele precisa passar pela vontade dEle, por aquilo que Ele quer.
Então a visão da igreja necessariamente deve passar pela visão de que somos o corpo de Cristo. Então não é um lugar, a igreja não é um lugar físico, não é uma instituição. Sem querer, por tradição, muitas vezes nós institucionalizamos a igreja. Como nós fazemos parte de uma instituição. Não, nós fazemos parte de um corpo vivo, que é o corpo de Cristo. Estudos dizem que existe mais ou menos no Brasil 16 milhões de pessoas chamadas desigrejados. O que são os desigrejados? São pessoas que já frequentaram uma instituição religiosa e se decepcionaram e hoje estão em casa. Não, eu já creio no Senhor, eu faço minhas orações, eu leio a Bíblia todos os dias, eu procuro fazer tudo aquilo que Jesus mandou. Não existe espaço para isso, para quem viu que a igreja é o corpo de Cristo. Porque não existe membro isolado em casa. Essa não é a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E essa visão do corpo está muito clara, que esse corpo precisa ser edificado, e jamais será edificado individualmente. Em Efésios 4, versículo 8, fala que após Jesus ressuscitar, ele ascendeu, subiu às alturas, e concedeu dons aos homens. Então, ele concedeu dons aos homens. Ele não concedeu posição aos homens. Ele concedeu dons aos homens. E aqui, versículo 10 fala, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, ele foi dado à igreja que ele quer encher todas as coisas. Então ele quer preencher, ele quer me preencher e te preencher com ele mesmo. E ele concedeu dons. E versículo 11 fala, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aqui, nos fala que esses homens, dons, que ele concedeu, são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses apóstolos não são como os 12 apóstolos, que Jesus chamou, Jesus escolheu, em vida, viveu com eles, os treinou. Também não é como Paulo, que foi chamado depois do tempo, por Jesus. Esses apóstolos são os apóstolos após a ressurreição de Jesus, após ele ascender aos céus e conceder dons aos homens. Esses apóstolos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não são títulos, não são pessoas para estar acima dos outros, não é para usar como um título, mas é para funcionar, para ajudar, para servir. Esses são servos na igreja. E fala, no versículo 12 fala, para que Deus deu essas pessoas? Com vistas a quê? Qual que é o objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço, ou para a obra do ministério, para desempenhar aquilo que Deus colocou na igreja. E para a edificação do corpo de Cristo. Então essas pessoas são necessárias. São pessoas que Deus dá para a igreja, para falar a palavra de Deus, para ensinar, para pregar o evangelho, para sair fora da localidade, ajudando outras igrejas, que são os enviados, são os apóstolos, mas não para dominar, não para mandar, não para interferir na igreja local, que é administrada localmente pelos presbíteros da igreja. Então essas pessoas são para servir. Então a visão do corpo de Cristo e a visão correta da função desses homens vai fazer com que a igreja seja edificada e que não haja problema na igreja.
Mas quando essas pessoas são colocadas acima dos demais, o corpo é prejudicado. Quando uma pessoa na vida da igreja, existem profetas, existem pastores e mestres, existem apóstolos, existem evangelistas, mas quando é só eles que fazem a função deles e o corpo não funciona, o corpo atrofia. Por isso, todos precisam funcionar de acordo com o que Deus deu para cada um. Essa é a visão do corpo de Cristo. E isso precisa ocorrer entre nós. Porque quando acontece isso, quando está tudo funcionando, as pessoas são aperfeiçoadas. As pessoas desempenham o seu serviço. Todos sabem que tem algo a fazer. E são edificadas juntas. Louvado seja Deus. E se isso acontece, o versículo 13 se torna uma realidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé, a mesma fé. Todos crescem na fé. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus, passamos a conhecer a Jesus profundamente, até ser um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, essa visão do corpo de Cristo, ela precisa evoluir, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver entre nós. Porque a visão nunca é estática. À medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, nós vamos vendo mais, enxergando mais e praticando mais, edificando e sendo edificado. Essa é a vontade de Deus. Então, quando cremos, o início de cada um, quando crê, não sabe nada, é infantil. Mas à medida que vai crescendo, vai amadurecendo, vai se tornando a medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí começa a enxergar mais, e aí começa a ser mais usado, começa a ajudar, começa a participar, começa a assumir responsabilidade. No começo, só pede oração, mas com o passar do tempo, passa a fazer oração pelos outros. Nós precisamos perceber que a vida da igreja é isso. Isso é normal. É normal na igreja ter crianças. É normal na igreja ter pessoas infantis. É normal na igreja ter pessoas carnais. Porque esse é o início de todos nós. A igreja em Corinto, foi citado ontem na mensagem, era a igreja de Deus que está em Corinto. Tinha um monte de problema. Paulo falou, eu dei leite de beber para vocês, eu não posso dar alimento sólido, porque vocês ainda são infantis, vocês são carnais. Mas eu estou dando leite para vocês. E se eles beberem o leite, eles vão crescer. E vão se desenvolver, e vão deixar de ser carnais. Então, ter a visão da igreja é ver isso. Que a igreja é o corpo de Cristo, ela precisa evoluir. Todos precisamos crescer intelectualmente, emocionalmente, crescimento emocional, não se abalar com qualquer coisa, não se abalar com crítica, porque senão você vira uma marionete na mão do Satanás. Ele usa pessoas para te atacar, e você, como não tem maturidade emocional, se abala com isso, e aí o inimigo atinge o objetivo que ele quer. Mas quem está olhando para Cristo, em Cristo, segue em frente. Amém. Tem discernimento das coisas. Sim. E a igreja é esse organismo vivo, então, onde os membros estão interligados, e eles são interdependentes, um depende do outro, e precisam, desse amor, que é o vínculo da perfeição, e cada um cooperando, cada parte cooperando um com o outro. Amém. Se não crescer, como Paulo fala em Efésios 4,14. Por que Paulo fala? Nós precisamos crescer, nós precisamos chegar lá, nós precisamos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por quê? Porque se isso não acontecer, nós vamos ser como um menino, agitado de um lado para o outro, correndo ao redor, e sendo levado por todo o vento de doutrina. Chega um falando uma coisa, corre para lá. Agora é isso, né? Não existe vida da igreja. Não existe vida da igreja. Não existe visão da igreja. Não existe visão da igreja. Pode ver.
Esse negócio de invocar o nome do Senhor é besteira. Eu tenho lido isso daí. Invocar o nome do Senhor Jesus, um nome que está acima de todo nome. E não há salvação em nenhum outro nome. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Invocar o nome do Senhor é besteira. O que nós estamos fazendo, irmãos? O que nós estamos fazendo nessa terra? Nós exaltamos esse nome, nós bendizemos esse nome, nós invocamos o nome todos os dias, porque nós somos fracos, frágeis, nós precisamos de uma força que vem do Espírito. Ele entrou no nosso espírito para ser a nossa vitória. Se nós ficarmos voltando para a mente, voltando para a alma, o que nós vamos colher? O que Pedro fez. Mas Deus nos deu um espírito, e o pendor do espírito é vida e paz. E a forma rápida de nós acessarmos o espírito, invocando o nome do Senhor. Perto está o Senhor de todos que o invocam. O Senhor é rico para com todos que o invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos abrir mão disso? Então nós temos que saber quem nós somos. Saber quem nós somos. Nós temos um legado, nós recebemos algo. Então não é tudo que a gente vê na internet, a gente sendo levado por todo o vento de doutrina, sendo enganado pela astúcia dos homens que induzem ao erro. Nós acabamos de cantar, a verdade nos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós só temos um caminho, é o Senhor, é o Filho, é aquilo que Ele nos deu. Louvado seja Deus, né? E Efésios 4,15 fala, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Isso é uma revelação fantástica, porque o nosso crescimento não é em torno de uma pessoa, não é em torno do presbítero, não é em torno do profeta, não é em torno do apóstolo, não é em torno do pastor, não é em torno do mestre. O nosso crescimento é em torno de Cristo, é em Cristo, no cabeça que é Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então, esse é o vínculo. Se todos nós estamos em Cristo, encabeçados por Cristo, vamos crescer. Vamos crescer. E o versículo 16, eu quero ler na versão King James, que é o encerramento desse texto aqui, que fala da edificação e do corpo de Cristo. Fala assim, dele, todo o corpo, Cristo, falando de Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Veja, aqui é uma mistura, não está fora de Cristo. Esse crescimento é no cabeça, Cristo, mas todos os membros ajustados, unidos, auxiliando, edificando-se um ao outro, ele cresce, o próprio crescimento. Mas o crescimento não é só entre os homens, é um crescimento em Cristo. Veja que é aquele negócio que Jesus falou lá em João, né? Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, vocês em mim, eu em vós. É esse negócio aqui, ó. Vejam, isso daqui não é uma assembleia de pessoas que creram em Jesus, simplesmente. É uma assembleia de pessoas que creram em Jesus, mas vinculados em Cristo, encabeçados. É um negócio muito mais profundo. Essa é a visão da igreja, que precisa passar pela visão do corpo. Senão, é só uma assembleia, vou lá e volto. Mas é muito mais que isso, né? Louvado seja Deus, e nós estamos nesse crescimento aí. Por isso a visão da igreja, como assembleia, ela precisa evoluir para a visão de que a igreja é o corpo de Cristo. E é uma unidade dos homens com Deus. Não dá para separar. Não dá para separar. E essa visão
da unidade com Ele, está muito claro em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 tem uma visão do corpo. Paulo faz uma analogia do corpo humano com o corpo de Cristo, né? E ali fica muito claro. 1 Coríntios 12 fala assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Veja, ele nem fala o corpo de Cristo, fala a Cristo. Hoje Cristo tem um corpo. E esse corpo tem muitos membros. É isso que ele está falando. Cristo hoje tem um corpo. Então, ele é a cabeça, nós somos os membros, e isso é o corpo de Cristo. É o novo homem. É Cristo com a igreja. É uma coisa inseparável, indivisível, espiritual. E nós somos chamados para estar em Cristo, unidos uns aos outros. É isso que está falando aqui. 1 Coríntios 12:13 fala: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então isso é uma revelação espetacular da igreja. O corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios 12:27 fala: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então existe um corpo, isso é importante ver, e é importante ver que individualmente nós somos um membro desse corpo. Isso faz parte da visão da igreja. 1 Coríntios 12, versículo 15, Paulo dá aqui agora uma ênfase para que eu e você possamos ver a importância, a sua importância, a minha importância no corpo de Cristo. E ele fala assim, versículo 15, 1 Coríntios 12:15: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O que ele está falando aqui? Deus colocou você, se Deus colocou você como pé, não queira ser mão. Porque pé é importante. Enquanto você fica olhando, querendo ser mão, o pé não está funcionando. E o corpo está tendo problema, porque você é pé. Ou se você é mão, você quer ser pé, a mão para de funcionar, porque fica querendo ser pé. O corpo precisa do pé, o corpo precisa da mão. Porque todos são membros do corpo. Eles não são concorrentes. Essa mão direita, essa pessoa, por que eu não sou a mão esquerda? Você usa mais, né? Eu sou destro, né? Você usa mais. Por que eu queria ser direita? Vai começar a brigar a mão aqui? Não, as duas são importantes. Não são concorrentes. As duas ajudam o corpo. É assim que nós devemos que ver o corpo. Então, primeiro ele está falando da importância de cada membro ver o que é e funcionar. O corpo precisa de pé, o corpo precisa de mão. E Deus sabe o que faz. Essa é a questão. Deus sabe o que faz. E toda comparação entre membros causa frustração. Aí 16 fala: se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser. O corpo precisa do ouvido, senão ele terá uma deficiência auditiva. Veja, o que Deus te deu, o que você é no corpo, o que eu sou no corpo, é para funcionar de acordo com o que Deus colocou. Isso glorifica a Deus, isso honra a Deus. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Que maravilha! Deus é sábio. Deus sabe o que faz. Nós não podemos ir contra Deus. Isso faz parte da visão da igreja, que é a visão do corpo, que esse corpo tem muitos membros, e cada membro tem que funcionar de acordo com o que Deus colocou. Então, primeiro aqui, ele mostra que cada um deve funcionar no corpo segundo o que Deus propôs. E depois Paulo vem mostrar outra coisa na sequência. Nós devemos honrar a Deus, reconhecendo os outros membros dispostos no corpo, que é o versículo 21. Agora não é mais o meu, mas é o do outro.
Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Não preciso de vós. Aí já não é mais a percepção que eu tenho que ter sobre o que eu sou no corpo, mas o que o irmão é no corpo. Não precisamos de ti, não precisamos de vós. Isso faz parte da visão do corpo. Enxergar o que eu sou no corpo, enxergar o que o irmão é no corpo. E que ele é diferente do que eu sou. A função dele é diferente da minha. Mas cada um deve desempenhar a sua função com excelência, para que haja o funcionamento do corpo, e quem vai ser exibido é Cristo, porque o corpo é de Cristo. Não é uma manifestação individual de membros, mas é uma glorificação de Cristo, que é exposto através do seu corpo, porque está funcionando de acordo com o que Deus propôs a cada um. Essa é uma visão fantástica da igreja, que passa pelo corpo de Cristo e o funcionamento desse corpo. Então, não basta ter a visão que nós somos corpo de Cristo. Eu preciso ter a visão que eu sou um membro do corpo e eu preciso funcionar. E os outros irmãos são membros do corpo e eles precisam funcionar. E eu honro a função deles, eles honram a minha função. Louvado seja Deus por isso. Muitas vezes, Deus, conforme Hebreus fala, Deus hoje nos fala pelo Filho. Amém. De muitas vezes e de muitas maneiras. Muitas vezes e de muitas maneiras. Paulo, quando teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele relata esse encontro numa defesa que ele estava fazendo, em Atos 22. Em Atos 22, 7, ele fala: então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí 8, ele faz uma pergunta para Jesus. Aqui ele faz duas perguntas para Jesus. A primeira perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Aqui ele já teve uma visão do que é o corpo de Cristo. Ele nunca tinha perseguido Jesus, Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Ele perseguia a igreja, que é o corpo de Cristo, e estava perseguindo a Jesus. Paulo foi o que mais escreveu sobre o corpo de Cristo. A primeira experiência que ele teve com Jesus, ele já viu que não há separação entre Cristo e a igreja, e que a igreja é o corpo de Cristo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus respondeu para ele. 9, os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Aí ele fez uma segunda pergunta. Então perguntei: que farei, Senhor? Agora Jesus não respondeu. E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Aí deu o endereço para ele, ele foi. E ali ele encontrou Ananias. Ananias, que você não vê falar nada dele antes e nem depois, mas era um membro do corpo de Cristo. Um membrinho do corpo de Cristo. A gente não pode falar: Ananias, não preciso de ti. Deus deu uma visão para ele e falou: está vindo um cara aí, o Saulo, você vai falar isso e isso para ele, você vai batizar ele. Você. Tá bom. Então, irmãos, tem coisas que Jesus vai falar para nós individualmente, através de oração, através da palavra, através da comunhão. Jesus vai falar comigo, com você, mas tem coisa que Jesus vai te responder através do corpo de Cristo, através dos irmãos. Ele levanta os irmãos para te falar algo, como aqui: o que eu devo fazer? Vai lá que alguém vai te falar o que tem que fazer. E quem falou foi Cristo, através do irmão. Por que Jesus não falou para ele: você é um vaso escolhido para mim, eu vou te enviar, eu vou fazer isso, agora você se batiza? Não, quem falou tudo isso foi um membro do corpo de Cristo, que recebeu do Senhor o que deveria falar. Então esse corpo, o corpo não fala o que quer, fala o que o Senhor está falando. Por isso nós estamos limitados à palavra de Deus, ao Espírito de Deus. Um profeta não fala o que quer. O profeta fala aquilo que Deus está revelando e falando para ele. E hoje nós temos a palavra de Deus que nos baliza. Nós não podemos nem
passar e nem ficar aquém, nem além e nem aquém, porque nós temos já a revelação da palavra de Deus. Então, nossa visão da igreja precisa ser uma visão progressiva. Amém. Não só enxergar que fazemos parte de uma assembleia de salvos. Não, mas essa igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo tem um cabeça, e nós precisamos estar unidos a ele, e unidos aos irmãos, e edificando um ao outro e funcionando. E essa visão progride para o novo homem. O novo homem é uma coisa mais apurada do corpo de Cristo. Porque quando fala do novo homem, em Efésios e em Colossenses, fala que esse novo homem foi gerado na cruz, e ele é a nossa paz. E ele fez a paz entre nós e Deus, e ele fez a paz entre nós. Então, essa é a característica do novo homem. O novo homem é paz. Precisa ter paz. No novo homem, a questão é paz. O novo homem é a personalidade de Cristo. A ênfase do novo homem é mostrar a personalidade de Cristo que está nos seus membros. Então, aquilo que ele é, nós somos, porque ele colocou o Espírito dele dentro de nós. Então, nós não somos o cabeça, nós temos o encabeçamento de Cristo. Nós não temos fórmulas e métodos na igreja, nós temos Cristo para nos dirigir, para nos orientar. Nós temos um cabeça, e esse cabeça cuida de nós. Então, a visão do novo homem é uma visão apurada do corpo de Cristo. E nós não é apenas membros funcionando, mas é funcionando em ligação com essa cabeça que está controlando tudo. E falando do novo homem, Efésios 4:22, eu vou ler em diante, 4:22 em diante, fala, no sentido de que, falando do novo homem aqui, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, esse novo homem é criado segundo Deus, de acordo com a vontade de Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E daí a personalidade, né? A partir daqui mostra as características desse novo homem. Ele fala, 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então essa é a igreja vivendo o novo homem. As características desse novo homem, totalmente ligado a Cristo, gera tudo isso daí. Então essa visão progressiva da igreja vai acrescentando coisas para nós. Temos a visão da igreja como a noiva de Cristo. E quando fala da noiva de Cristo, fala em pureza. A igreja precisa ser pura, a igreja precisa ser santa, né? Essa é uma das características. Efésios 5, quando Paulo fala aos maridos, e faz uma comparação Cristo e a igreja, ele fala lá em 5:26, para que a santificasse, Cristo amou a igreja, né? Se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, Cristo está nos lavando. Por quê? Por que ele está nos lavando? Porque ele quer que nós sejamos puros, que a igreja seja pura, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. E por que ele está? Porque ele quer uma igreja gloriosa. Ele está fazendo o trabalho da igreja, ele está purificando a igreja, porque ele quer desposar com essa igreja, e ela tem que ser pura, igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem nada, sem santa e sem defeito, nada que a macule. É o que Jesus está fazendo com a igreja. Por outro lado, a noiva também está preocupada com isso. Ela está se ataviando.
Apocalipse 19, 7, 8 fala: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, no nosso viver da igreja, na nossa vida da igreja, que é uma vida de seguir o Senhor, de estar em Cristo, de ser encabeçado por Cristo, nós estamos sendo limpos, purificados, santificados para encontrar com esse Senhor no dia do Senhor. Por isso 1 Tessalonicenses 5:23 fala: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que ele está fazendo com a noiva, isso é o que ele está fazendo com a igreja, e ele não espera encontrar a sua igreja de uma forma diferente disso, preparada, pura, santificada. Por isso que nós somos chamados para igreja eclesia. Ele falou: a minha igreja. Vocês saiam do mundo, venham para Cristo, saiam dos sistemas, venham para Cristo, saia de todo sistema religioso, venha para Cristo, tenha um Senhor, tenha um governo sobre si, e aí Ele vai nos preparando para nos encontrar com Ele, santa, sem defeito, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma que a macule, santa, irrepreensível na sua vinda. Essa é a visão da igreja. Veja, como que nós podemos? Qual que é a nossa suficiência? Nós não podemos nada a não ser depender do Senhor, se voltar a Ele todos os dias, depender dEle, buscá-lo, amá-lo e depender da graça dEle. Senhor, me dá da Tua graça, invocar o nome do Senhor, depender do Senhor, buscá-lo, amá-lo. Isso vai fazer com que o nosso viver seja um viver de um modo digno do Senhor, seja um viver de um modo digno do nosso chamamento. Nós somos chamados para fora, para entrar em Cristo, e viveremos de um modo digno do nosso chamamento, em santidade e em temor, honrando ao Senhor, não alheios à vida de Deus, mas vivendo essa vida de Deus, como Paulo fala, né? Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então esse é o viver da igreja, essa é a visão progressiva da igreja. Enxergamos Cristo, agora estamos seguindo a Cristo, mas não é seguindo de qualquer maneira, nós estamos seguindo alguém que está nos conduzindo e que é o cabeça dessa igreja, e os irmãos juntamente conosco, cada um funcionando, cada um realizando a sua parte, chegaremos lá. Esse é o propósito, irmãos. É um negócio maravilhoso, é um negócio grande, é um negócio divino, mas que funciona porque foi Deus que bolou esse negócio. E Jesus falou: eu vou edificar a minha igreja. E se nós cooperarmos com Ele, entendermos e agirmos de acordo com a visão que recebemos, Deus vai nos abençoar e vai nos edificar e vai nos conduzir àquilo que Ele quer. E o que Ele quer é nos encontrar e sermos aprovados, sermos vencedores. Por quê? Porque enquanto estivermos aqui, dependemos dEle e fizemos a vontade dEle. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.